Boa tarde, galerinha. Professor Marcão aqui. Hoje, com videoaula, vamos falar sobre esse tema aqui, a República Velha. Lembrando, se você recordar, na semana passada nós assistimos a um videoaula que eu postei para vocês no grupo. E essa videoaula falava como que se deu o processo de proclamação da República no Brasil, né? E aí depois eu pedi para que vocês fizessem essa atividade aqui, atividade número 1, sobre o tema República no Brasil. E essa atividade falava sobre a proclamação da República, como você pode ver aqui no texto, né? A proclamação da República, contando todo como que se deu esse processo, a política e a sociedade desse período. Na sequência você tem aí as atividades. Eu pedi para que você fizesse do número 1 ao número 4. E aí na última aula a gente corrigiu pelo Zoom, se você está bem recordado, ok? Dessa atividade aqui, eu ainda vou pedir para você realizar o número 5 e depois a número 9, que é a última ali, tá bom? Hoje, então, a gente vai falar da República Velha. Vou abrir esse slide aqui para explicar para vocês um monte de coisa. Bom, a República Velha é o período mais antigo da história da República no Brasil. A história da República no Brasil, ela vai de 1889, que foi o ano da proclamação da República, até o dia de hoje, né? Até os dias atuais. Então, de 1889 para cá, o Brasil ele funciona num sistema político conhecido como república, um sistema político republicano. Qual que é a diferença de uma monarquia, que é o sistema político, o sistema de governo do Brasil até 1889, para a república? Bom, existem algumas diferenças. Primeiro, em uma monarquia, o rei chega ao poder através da herança. Ele herda o trono do seu pai, né? Então, o príncipe, ele herda o trono do pai quando o pai morre ou quando o pai abdica do trono, renuncia do trono. Então, no lugar do rei, assume o príncipe. Então, não existe escolha popular em uma monarquia. O rei, ele é um rei que chega no poder através do nascimento. Na república, não. Na república, o presidente é eleito pelo povo. Sendo assim, a palavra república significa coisa do povo, coisa pública. O governo que deve defender os interesses do povo, a gente vai ver na sequência isso, certo? Vamos lá, aqui está a definição de república. Tipo de governo em que o Estado prioriza o interesse do povo, o país que possui esse tipo de governo. Maneira de governar caracterizada pela supremacia do povo, cujos representantes constituem o Estado. Então, em uma república, a supremacia do povo deve ser respeitada. Os políticos, eles representam o povo, certo? Esse aqui é uma definição do dicionário. Bom, se os políticos devem representar o povo, a república, então, ela é a coisa do povo, a coisa pública. Infelizmente, nós observamos no Brasil desde o início da República que a República ela não defende totalmente os interesses do povo, mas ela defende o interesse de grupos específicos que dominam, né? Principalmente grupos que possuem dinheiro. O período republicano no Brasil é dividido dessa forma aí, ó. Nós agora estamos estudando o primeiro momento, que é a República Velha, que vai de 1889 a 1930. Ele começa com a proclamação da República e termina com a Revolução de 30, que colocou Getúlio Vargas no poder através de um golpe de Estado. Assim como a República foi um golpe, em 1930 também a chegada do Getúlio Vargas ao poder também é um golpe, certo? Essa República Velha tem várias características, como, por exemplo, a prática do coronelismo e a política do café com leite, que a gente vai falar na sequência. Bom, de 1930 a 1945 é a Era Vargas, certo? É o período em que Getúlio Vargas fica no poder. Nesse período, Getúlio Vargas, por exemplo, cria o salário mínimo, cria as leis trabalhistas, ele aprova
o voto feminino, enfim, uma série de coisas muito importantes que estão aí até hoje e que começaram lá no governo Getúlio Vargas. Em 1945, termina a Segunda Guerra Mundial e o Getúlio Vargas acaba também deixando o poder. E a gente vai entender isso mais para frente dos nossos conteúdos. O Getúlio Vargas acaba saindo do poder no Brasil, termina a Era Vargas e começa a República Populista, que vai de 1945 a 1964. Nós vamos entender o que é populismo quando estivermos estudando este período aí. Na República Populista, nós tivemos um novo governo de Getúlio Vargas, que foi eleito pelo povo e ele acabou se matando com um tiro no peito, como a gente viu outro dia aí, numa explicação que daqui a pouco eu vou abrir de novo o site para vocês verem. Aí em 64 termina a República Populista, ocorre um golpe militar e o João Goulart acaba deixando o poder e os militares assumiram o poder no Brasil. Vale lembrar aqui, ainda dentro da República Populista, que nós tivemos um dos governos mais famosos do Brasil, que foi o governo do Juscelino Kubitschek. No governo dele foi construída a cidade de Brasília, a capital do nosso país até hoje. De 1964 a 1985 é o período militar no Brasil. Essa imagem aqui chama esse período de ditadura militar. Isso a gente precisa entender que existem dois pontos de vista ideológicos para denominar esse tempo. O pessoal que se posiciona como esquerda, que defende uma ideologia política mais à esquerda, vai dizer que isso foi uma ditadura militar. O pessoal conservador de direita vai dizer que isso foi uma contra-revolução, um período que impediu que os esquerdistas dominassem o Brasil e fizessem uma revolução socialista em nosso país. Bom, em 1985 termina esse período e começa a nova república, né? Nós temos vários presidentes depois disso, né? O José Sarney, que assumiu no lugar do Tancredo Neves, que acabou morrendo antes, ele estava doente, ele foi eleito, mas morreu, e aí o José Sarney, que era o vice dele, continuou. Aí nós temos o Fernando Collor, o Itamar Franco, o Fernando Henrique Cardoso, o Luiz Inácio Lula da Silva, a Dilma Rousseff, o Michel Temer e o presidente atual, que é o Jair Bolsonaro, né? Vamos só relembrar isso aqui nesse site aqui, que eu até usei com vocês no dia que eu pedi para vocês pesquisarem todos os presidentes do Brasil, só para a gente relembrar. Esse é o Teodoro da Fonseca, o primeiro, o Floriano Peixoto, o segundo, o Prudente de Moraes, o Campos Salles, o Rodrigues Alves, que morreu de gripe espanhola, né? O Afonso Pena, o Nilo Peçanha, o Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Delfim Moreira, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes e aqui o último presidente da República Velha, o Washington Luiz. Daqui para lá eu não vou falar porque a gente vai trabalhar depois e tem um vídeo que eu até gravei sobre isso, né? E vocês já têm isso anotado no caderno. Então do Getúlio Vargas para frente eu não vou falar, porque era Vargas. Para a gente agora, a gente está estudando a República Velha. Vai até aqui no Washington Luiz. Bora voltar para o nosso slide. Ok. Então o primeiro momento da República no Brasil é a República da Espada, que tem o governo provisório do Deodoro da Fonseca, e depois ele é eleito pela a Assembleia dos Deputados e ele é o primeiro presidente do Brasil. Depois dele a gente viu o Floriano Peixoto. É República da Espada porque foram dois presidentes militares e a espada é o símbolo do exército. A primeira Constituição do Brasil, ela traz esses principais pontos aí. Primeiro, o Brasil passa a ser uma república federativa, presidencialista e representativa. O que é federativa? É a união das várias federações, dos vários estados do Brasil, na época conhecidos como províncias. Presidencialista. O nosso sistema de governo é presidencialista. O poder executivo está na mão do presidente. E é representativa. O que é isso? Nós escolhemos representantes para governar no nosso lugar, nos representando. Na teoria, é como se nós estivéssemos lá no Congresso, mas existe um deputado que está nos representando.
O Estado brasileiro ficou estruturado em 3 poderes: o executivo, legislativo e judiciário. Antes, no período do Império, se você se recorda, existia também o poder moderador. Todos os maiores de 21 anos tinham direito ao voto, exceto as mulheres, os frades, os mendigos, os analfabetos e soldados. Então, homens que tivessem 21 anos e fossem alfabetizados poderiam votar. Só que o restante desses que foi citado aqui, inclusive os homens menores de 21 anos, não poderiam votar. E só podia votar quem fosse alfabetizado. Sendo assim, quase ninguém votava no Brasil, porque apenas 15% da população brasileira era alfabetizada. Desses 15, 9% eram mulheres, o restante eram homens. Então, praticamente ninguém votava. Certo? Vamos para o próximo. Uma característica marcante da República Velha é que esse período fica conhecido como República do Café com Leite. Por que isso aconteceu? Bom, nesse período existiam as oligarquias que mandavam no Brasil, os grupos de grandes fazendeiros, barões do café e também grandes produtores do leite que dominavam o Brasil. E eles basicamente estavam concentrados em São Paulo e Minas Gerais. Então, os paulistas e os mineiros assinaram um acordo e esse acordo ficou definido que eles iriam revezar no cargo de presidente da República, né? Por isso que tem a gangorra aí, São Paulo em cima e Minas embaixo. Daqui a pouco Minas vai para cima e São Paulo vai para baixo. Então eles ficavam trocando de poder, né? Trocando o cargo de presidente da República. Ora era um paulista, ora era um mineiro. Esses são os presidentes da República Velha, que a gente viu agora há pouco no site, né? O primeiro sendo o primeiro aqui, esses dois aqui da República da Espada. Sendo o primeiro, então, Manuel Deodoro da Fonseca, e o último aqui, o Washington Luiz, que era paulista. Bom, uma das características marcantes do período da República do Café com Leite é o coronelismo. E o coronelismo, ele tinha um negócio chamado voto de cabresto. O que era o voto de cabresto? O coronel, que é aquele coronel lá do período da Guarda Nacional, que a gente estudou quando eu estava fazendo revisão do período do Brasil Império. Se você prestou bastante atenção, você vai se lembrar disso em nossas videoaulas. Bom, o coronel, ele era um fazendeiro que foi escolhido para liderar a Guarda Nacional no interior do Brasil para combater as possíveis rebeliões que ocorriam no nosso país. Esse coronel, ele vai passando os anos e ele vai adquirindo muito poder político, né? E ele passa a controlar o eleitorado, obrigando o eleitor a votar nos candidatos indicados por esse coronel. Então as duas charges aqui, elas mostram bem isso. Aqui nessa de baixo, o coronel obrigando o eleitor a votar em quem ele queria, que no caso é ele mesmo, o próprio coronel. E um capanga aqui por trás para amedrontar o eleitor e dessa forma o eleitor acabar votando no candidato indicado, né? Aqui na charge de cima, nós vemos também um político, um coronel, levando o eleitor como se ele fosse um burro no cabresto, né? Para poder votar no candidato indicado por este coronel. Então note que o cabresto, você que conhece sobre animais, ele é usado para guiar os animais. Então o que o coronel fazia era guiar o eleitor, no sentido do eleitor votar em quem o coronel indicava. E o que o coronel usava para guiar esse eleitor? Qual era o cabresto que o coronel usava para guiar esse eleitor? A prática de favores. No próximo slide a gente vai entender isso e vamos entender numa amplitude maior, desde lá de cima até lá embaixo. Então vamos começar por baixo. O local onde o coronel vivia, uma pequena cidade, uma fazenda, uma região assim do interior, era chamado de curral eleitoral. Todas as pessoas que estavam aptas a votar ali, elas pertenciam ao curral eleitoral do coronel que mandava naquela região. Então o que o coronel fazia? Ele praticava favores para esse eleitor
né? Por exemplo, a cesta básica, arrumava um emprego, né? Dava, sei lá, tijolo, enfim, praticava favores para esse eleitor e em troca o que o eleitor fazia? O eleitor votava no prefeito, que votava no governador, votava no prefeito, votava no governador e votava no candidato a presidente e também no deputado que o coronel exigia que ele votasse, certo? Em contrapartida, o que o coronel recebia disso? O presidente apoiava o governador apoiava o prefeito praticava favores para o coronel ali na região onde o coronel estava, certo? Dessa forma, todos os políticos que faziam parte deste arranjo político sempre eram eleitos, porque o coronel acabava obrigando esse eleitor a votar. Mas aí você fala, Marcão, e se o eleitor não quiser votar? Tudo bem, mas ele poderia ser punido pelo coronel e seus capangas, perder os favores que o coronel praticava, enfim, tudo isso. E lá em cima existia também um negócio chamado política dos governadores. O que era a política dos governadores? Vamos voltar nesse slide aqui. O cargo de presidente ficava na mão de São Paulo e Minas Gerais. Os outros estados, eles fizeram um acordo para não questionar esse posicionamento de São Paulo e Minas no poder. São Paulo e Minas continuariam no poder. Os outros governadores recebiam muito do governo, né, em troca de não querer disputar o poder. Então, os presidentes paulistas e mineiros sempre davam algo em troca para esses governadores não questionar esse poder, ok? Bom, então era isso. A atividade, como eu falei, eu quero que vocês façam a número 5 e a número 9 aqui dessa atividade anterior, mas também vocês têm uma outra atividade para fazer, que é essa aqui, atividade 2, que eu vou mandar no grupo também em PDF, que tem um texto que fala muito sobre essas coisas que eu estava falando aqui, ok? Então, galera, era isso. Um forte abraço e até a próxima.